o milagre que libertou Ana da prisão invisível. Ana sempre foi uma mulher cuidadosa. Desde pequena aprendeu com a mãe que prevenir era melhor que remediar. Mas o que começou como um zelo saudável pela saúde se transformou, aos poucos, em uma sombra que a acompanhava dia e noite. Aos 35 anos, ela já não conseguia mais distinguir entre um simples desconforto e uma doença grave. Toda dor de cabeça era um tumor, toda tontura um sinal de algo fatal. Os médicos a diagnosticaram com hipocondria severa, mas os remédios apenas amenizavam os sintomas. A mente de Ana era uma teia de medos que a sufocava. Ela vivia sozinha em um apartamento pequeno em São Paulo, depois que o noivado terminou porque o rapaz não suportou mais suas crises de ansiedade. Você precisa de ajuda, Ana, mas não posso ser seu terapeuta, foram suas últimas palavras. O trabalho como contadora que antes lhe dava segurança agora era um fardo. As planilhas se misturavam aos pensamentos de morte, e ela chegava a faltar dias inteiros, convencida de que estava à beira de um colapso físico. Foi numa tarde chuvosa, quando mais uma crise a deixou paralisada no chão do banheiro, que a vizinha, Dona Maria, bateu à sua porta. Uma senhora de cabelos brancos, sempre vestida com saias longas e blusas discretas, que Ana via saindo aos domingos com uma Bíblia debaixo do braço. Minha filha, o que foi que aconteceu? Perguntou, ajudando-a a se levantar. Ana, envergonhada, tentou disfarçar. É só uma tontura, Dona Maria. Mas a senhora, com olhos cheios de uma tranquilidade que Ana invejava, segurou suas mãos e disse: isso não é só do corpo, não. É da alma. Venha comigo domingo. Tem um lugar onde você vai encontrar paz. Ana resistiu no início. Ela já tinha tentado de tudo: psicólogos, remédios, até yoga. Mas a insistência calma de Dona Maria e o desespero de mais uma noite sem dormir a fizeram aceitar. No domingo seguinte, vestida com uma saia simples e uma blusa de mangas compridas, para entrar na casa do senhor, a gente se veste com respeito, orientou a vizinha. Ela seguiu até um prédio modestíssimo no bairro, sem cruzes chamativas nem cartazes. Só uma placa discreta: Congregação Cristã no Brasil. Dentro, o que mais chamou sua atenção foi o silêncio reverente. Não havia instrumentos, nem coros ensaiados. Apenas irmãos e irmãs, homens de um lado, mulheres de outro, todos vestidos com simplicidade, alguns com bíblias gastas nas mãos. O ancião, um homem de rosto sereno e voz firme, dirigiu a reunião com uma autoridade que não era autoritarismo, mas amor. Irmãos, vamos cantar o hino 45, anunciou, e todos abriram seus hinários. Ana não conhecia a música, mas a letra a tocou. Jesus, meu Salvador, em ti confio, nas tuas mãos meu ser entrego aqui. Era uma melodia simples cantada a capela, mas que parecia carregar um peso sagrado. Quando chegou a hora das orações, Ana sentiu algo que não experimentava há anos, uma estranha calma. Os irmãos oravam em voz alta, uns após os outros com uma fé tão pura que ela se pegou desejando ter aquilo. Senhor, abençoa os enfermos, pediu uma irmã. Dá força aos fracos, suplicou outro. Ana baixou a cabeça, mas não conseguiu orar. Como pedir a Deus por algo se nem ela mesma acreditava que poderia ser curada? Dona Maria, percebendo sua hesitação, sussurrou: fé não é sentir, minha filha. É confiar, mesmo quando a gente não vê. Aquelas palavras ecoaram em seu coração durante a pregação. O ancião falou sobre a mulher do fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Ela não viu Jesus olhando para ela, não ouviu ele dizer: estás curada. Mas ela creu, e a virtude saiu dele. Ana sentiu lágrimas escorrerem. Será que Deus poderia curá-la de algo que nem os médicos entendiam direito? As semanas passaram, e Ana continuou indo aos cultos. Não foi fácil. Alguns dias a hipocondria a dominava, e ela chegava à igreja convencida de que ia desmaiar ou ter um ataque do coração. Mas ali, entre aqueles irmãos que oravam por ela sem julgá-la, algo começava a mudar. Ela aprendeu a repetir em silêncio: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Até que veio o domingo do batismo. Ana assistiu, emocionada, enquanto jovens e adultos eram batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ancião explicou: o batismo não é só um símbolo. É um enterro da velha vida e um nascimento para a nova. Aquilo a cutucou. Ela queria aquilo. Queria enterrar o medo, a ansiedade, a prisão que a impedia de viver. Na semana seguinte, ela se apresentou ao ancião. Eu quero ser batizada, disse com a voz trêmula. Ele a olhou com bondade e perguntou: você crê que Jesus é o Filho de Deus e que ele pode te salvar? Ana assentiu, e as lágrimas vieram sem controle. Então você está pronta. O dia do seu batismo foi um dos mais marcantes de sua vida. Quando emergiu das águas, sentindo as mãos do ancião a sustentando, uma paz inexplicável a invadiu.
Não foi um milagre instantâneo, as dúvidas ainda vinham, os medos ainda coçavam sua mente, mas agora ela tinha uma âncora. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormiu sem pesadelos. O verdadeiro milagre, porém, aconteceu num culto comum, algumas semanas depois. Ana estava sentada entre as irmãs, quando uma dor aguda no peito a tomou. Seu coração acelerou. É um infarto, pensou, como sempre. Mas dessa vez, em vez de entrar em pânico, ela fechou os olhos e orou: Senhor, eu te entrego isso. Respirou fundo e continuou cantando o hino com os outros. De repente, como se uma mão invisível tivesse tirado um peso de seu peito, a dor sumiu. Não gradualmente, mas de uma vez. Ana abriu os olhos, assustada, e percebeu que estava sorrindo. Não era alívio passageiro. Era liberdade. Na hora dos testemunhos, ela se levantou, tremendo. Nunca tinha falado em público, mas as palavras saíram sozinhas. Irmãos, eu vivia presa num corpo que eu achava que estava sempre doente. Mas hoje Deus me mostrou que a verdadeira doença era a falta de confiança nele. Eu fui batizada, mas foi aqui, agora que eu entendi. A fé não tira a dor, mas nos dá força para suportá-la. E às vezes, ele a tira completamente. As irmãs choravam, os irmãos murmuravam glória a Deus, e Ana sentiu que pela primeira vez, pertencia àquele lugar. Hoje, Ana ainda tem dias difíceis. A hipocondria não desapareceu como mágica, mas perdeu seu poder sobre ela. Ela aprendeu que a fé não é a ausência de medos, mas a certeza de que há alguém maior segurando sua mão. Continua frequentando a congregação cristã no Brasil, onde encontrou não só a cura, mas uma família. Auxilia as irmãs mais novas, canta os hinos com o coração, e toda vez que participa da Santa Ceia, lembra do pão partido e do vinho derramado, símbolos de um sacrifício que a libertou. Sua lição? Deus não nos promete uma vida sem tempestades, mas nos dá um barco que não afunda. E às vezes, quando a gente menos espera, ele acalma as águas. Para Ana, a igreja não é um lugar de regras frias, mas um porto seguro onde o milagre não está só no que se vê, mas no que se crê. Ana nunca imaginou que sua história de dor se transformaria em um farol para outras pessoas. Um domingo, após o culto, enquanto ajudava a organizar as cadeiras, uma jovem chamada Marisa se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Irmã Ana, eu ouvi seu testemunho na classe das moças e eu também vivo com esse medo constante. Sinto que vou enlouquecer, confessou, segurando um lenço amassado entre as mãos. Ana reconheceu naquele olhar a mesma angústia que já a havia paralisado. Sentaram-se nos bancos da frente, onde a luz do sol entrava pelas janelas altas, iluminando as páginas abertas da Bíblia sobre o púlpito. Eu também achei que nunca ia sair desse poço, Ana disse, colocando a mão no ombro da moça. Mas aqui entre esses irmãos, Deus me mostrou que a fé não é um remédio que tira a dor na hora. É uma semente que cresce devagar, mas que um dia dá frutos que a gente nem imaginava. Marisa ouviu enquanto Ana contava como, nos piores dias, as irmãs da igreja ligavam só para orar com ela. Como pastora chamou certo dia para ler Salmos 23 juntas, versículo por versículo, até ela sentir uma paz que não vinha dela mesma. Eles não me deram respostas prontas, mas me ensinaram a confiar em quem as tem, explicou. Aqui, ninguém te julga por chorar ou por ter medo. Aqui a gente aprende que até as feridas podem virar cicatrizes que contam uma história de vitória. Semanas depois, Marisa voltou diferente. Não que seus medos tivessem sumido, eles ainda batiam a porta de vez em quando, mas agora ela tinha algo novo, esperança. Começou a participar dos cultos de doutrina, onde as palavras simples dos hinos e as orações sinceras iam curando suas feridas aos poucos. Num sábado à tarde, durante um culto de ação de graças, Marisa subiu ao púlpito com as pernas trêmulas. Eu vim aqui hoje para dizer que mesmo quando a gente não enxerga a saída, Deus está trabalhando, disse, com a voz embargada. A irmã Ana me mostrou que milagre não é só coisa de repente. Às vezes, é uma mão que segura a nossa no escuro até a gente ver a luz. No fundo do salão, Ana sorria com lágrimas nos olhos. Não era mais a mulher que entrava na igreja arrastando o peso do desespero. Agora, ela via com clareza. Cada oração respondida, cada abraço dado, cada hino cantado em coro era uma prova de que Deus não abandonava seus filhos. A hipocondria ainda tentava sussurrar mentiras, mas sua voz era abafada pela certeza que agora morava em seu coração. Certo dia, enquanto ajudava a preparar a Santa Ceia, Ana olhou para o pão e o vinho e lembrou da primeira vez que os recebeu, quando ainda se sentia tão sozinha. Agora, ela entendia. Aquele mesmo pão que foi partido por ela era o mesmo que sustentava outras almas cansadas. Aquele mesmo vinho que simbolizava o sangue derramado era o mesmo que lavava medos e culpas. A igreja não era um lugar de pessoas perfeitas,
mas de pessoas que, como ela, haviam sido quebradas e coladas de novo, não com cola comum, mas com a graça de Deus. E isso para Ana era o maior dos milagres, ver que onde antes havia só dor, agora brotava propósito. Onde antes havia solidão, agora havia uma mesa farta, preparada pelo Senhor, onde todos eram convidados a se sentar. Se alguém me dissesse, anos atrás, que eu estaria aqui hoje, feliz e em paz, eu não acreditaria, pensava enquanto via Marisa, agora sorrindo, ajudando outras irmãs. Mas Deus faz mais do que a gente pede ou imagina. Ele não só acalma as tempestades, às vezes, ele nos ensina a dançar na chuva. E com o coração cheio, Ana sabia, sua história não era só dela. Era um pedacinho do amor de Deus escrito em letras humanas, para que outros soubessem que não importa quão escuro seja o caminho, há sempre uma luz acesa na congregação, esperando por eles. Ana não imaginava que aquele mesmo amor que a havia resgatado estaria prestes a alcançar alguém que ela nem conhecia ainda. Foi numa tarde de sábado, enquanto ajudava a organizar os mantimentos doados para as famílias carentes, que ela ouviu um choro abafado vindo do corredor dos fundos da igreja. Era um som que cortava a alma, daquele tipo que faz a gente parar no meio do que está fazendo e ouvir com o coração. Seguiu o som até encontrar uma jovem encostada na parede, os braços cruzados sobre o peito como se tentasse segurar as próprias entranhas. Seus cabelos estavam desalinhados, as mãos tremiam, e entre soluços, ela repetia, "Não aguento mais, não tem jeito." Ana se aproximou devagar, como quem não quer assustar um pássaro ferido. Sentou-se ao lado dela no chão frio e simplesmente ficou ali em silêncio até que a moça, chamada Lúcia, finalmente olhou para ela com olhos inchados de tanto chorar. "Eu não deveria estar aqui", Lúcia confessou, a voz quebrada. "Vim porque não tinha mais para onde ir. Minha mãe, ela me expulsou de casa. Disse que eu era uma vergonha, que não queria mais me ver." As palavras saíam entre engasgos, e Ana sentiu o peso daquele desespero como se fosse seu. "Eu tenho um filho de 2 anos. Não tenho trabalho, não tenho nada. Pensei em coisas ruins. Mas passei na frente da igreja e ouvi as pessoas cantando. Não sei por que entrei." Ana segurou a mão gelada de Lúcia e sentiu mais uma vez aquele fogo quietinho no peito, o mesmo que havia aquecido sua própria alma nos dias mais escuros. "Você não está aqui por acaso, minha irmã", ela disse firme. "Deus te trouxe. E Ele não abandona ninguém." Não eram só palavras, era uma certeza que transbordava dos seus olhos, da sua voz, como se ela mesma tivesse visto o Senhor estender a mão para Lúcia naquele exato momento. Dentro da igreja, as irmãs já estavam se mobilizando. Em menos de 1 hora, Lúcia tinha um prato de comida quente na frente, um cobertor nos ombros e o colo da irmã Maria, uma das diaconisas, que a abraçou como se fosse sua própria filha. "Você vai ficar bem, meu amor", Maria sussurrou. "Aqui você tem família." E não era só um consolo vazio. Naquela noite, Lúcia e seu filhozinho dormiram em um dos quartos da casa de passagem da congregação, um lugar simples, mas cheio de amor, onde muitas vidas já haviam encontrado refúgio. Nos dias que seguiram, Ana viu o milagre se repetir. Lúcia, que chegara quebrada, começou a levantar a cabeça. As irmãs a ajudaram a conseguir documentos, a se inscrever em cursos profissionalizantes oferecidos pela igreja, e até a encontrar um trabalho temporário na padaria de um irmão. Mas o maior milagre não era só o pão no prato ou o teto sobre a cabeça. Era ver Lúcia, aos poucos, sorrir de novo. Era ouvi-la cantar baixinho os hinos durante os cultos. Era vê-la abraçar o filho com uma esperança que não existia antes. "Como vocês fazem isso?" Lúcia perguntou certa vez a Ana, enquanto ajudavam a servir a ceia do Senhor. "Como conseguem ver o que os outros não veem?" Ana sorriu, lembrando-se de quando ela mesma havia feito essa pergunta, anos atrás. "Não somos nós, minha irmã. É Deus. Ele coloca os olhos nos que o mundo esqueceu. E quando a gente deixa, Ele usa nossas mãos, nossos pés, nosso coração para mostrar que o amor dele não tem fim." E assim, como um rio que não para de correr, a graça continuava fluindo. Ana, que um dia fora Marisa e a mulher que não tinha mais lágrimas para chorar, agora via sua própria história se multiplicar em outras vidas. A congregação não era só um lugar. Era um abraço de Deus em forma de gente. Era a prova de que mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma porta aberta, uma mão estendida, um milagre esperando para nascer. E o melhor de tudo, essa história não tinha fim. Porque enquanto houvesse alguém precisando de esperança, a luz da igreja continuaria acesa, chamando, acolhendo, transformando. Como um farol na escuridão, mostrando que com Deus, nenhum coração está tão partido que não possa ser restaurado. Ana não sabia, mas sua vida estava prestes a se tornar um testemunho ainda mais poderoso.
Uma tarde, enquanto ajudava a organizar os mantimentos doados para as famílias carentes do bairro, ela ouviu um choro abafado vindo do fundo do salão. Era uma jovem, não muito mais velha que sua filha, sentada em um canto, com o rosto escondido entre as mãos. O corpo dela tremia como se carregasse o peso do mundo. Sem hesitar, Ana se aproximou e sentou-se ao lado dela em silêncio. Não perguntou nada, não deu conselhos. Só ficou ali, como alguém que já tinha chorado todas as lágrimas possíveis e sabia que às vezes, o maior conforto é não estar sozinho no desespero. Depois de alguns minutos, a moça levantou o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, a voz quebrada. Eu não aguento mais, irmã, ela confessou. Meu filho tem 2 anos e está com uma doença rara. Os médicos dizem que não tem cura, que é só questão de tempo. Eu já vendi tudo o que tinha, já pedi em todos os lugares, mas ninguém pode ajudar. E agora? Agora eu não sei nem como vou enterrá-lo quando chegar a hora. Ana sentiu o coração apertar. Aquela dor era familiar demais. Ela também já tinha olhado para o futuro e visto só um vazio sem saída. Mas desta vez, em vez de desespero, algo diferente nasceu dentro dela, uma certeza inabalável. Minha filha, Ana segurou as mãos trêmulas da jovem, você está no lugar certo. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar. Ele já está preparando a vitória, mesmo que a gente ainda não veja. A moça olhou para ela com uma mistura de esperança e descrença, como quem já ouviu muitas promessas vazias. Mas Ana não desistiu. Naquela mesma noite, durante o culto, ela subiu ao púlpito e compartilhou a história daquela mãe desesperada. Não pediu dinheiro, não fez campanha. Só pediu oração. E a congregação respondeu como sempre respondia, com fé. Os irmãos se uniram em clamor. Mãos se levantaram, vozes se ergueram em súplica. Algumas irmãzinhas que nunca tinham visto a jovem se aproximaram dela depois do culto, abraçaram-na e disseram, Deus vai fazer, Ele já está fazendo. E assim, sem alarde, sem propagandas, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. 3 dias depois, um médico cristão, membro de outra congregação na cidade vizinha, apareceu na porta da igreja. Ele tinha ouvido falar do caso e depois de examinar os exames do menino, fez uma ligação para um hospital especializado em São Paulo. Uma vaga tinha sido aberta. Uma cirurgia experimental, custando centenas de milhares, seria feita sem custos. Alguém já pagou, disseram a ele pelo telefone. A jovem mãe não acreditou quando Ana lhe deu a notícia. Ela caiu de joelhos ali mesmo, no chão de cimento da varanda da igreja, e chorou como quem recebe de volta a vida que pensava ter perdido. O menino foi operado. Os médicos não conseguiram explicar, mas a doença, que deveria ser progressiva e fatal, simplesmente regrediu. Em poucos meses ele estava correndo, brincando, como qualquer criança da sua idade. E a mãe? Ela voltou à igreja não mais como uma desconhecida desesperada, mas como uma guerreira de fé. Trouxe a família, os vizinhos, todos que duvidavam. Se Deus fez isso por mim, que não merecia nada, imagine o que Ele pode fazer por vocês, ela dizia, com os olhos brilhando. Ana olhava para tudo aquilo e via a mão de Deus tecendo histórias. Não eram coincidências. Eram milagres disfarçados de gente, de orações, de pequenas atitudes que juntas moviam montanhas. A congregação não era um prédio, não era uma instituição. Era um corpo vivo, onde cada membro tinha um dom, uma função, um propósito. E o mais lindo era perceber que quanto mais ela dava, mais recebia. As feridas do passado já não doíam como antes. O vazio que um dia a consumira agora estava preenchido por algo maior, a certeza de que ela fazia parte de um plano que ia muito além dela mesma. Uma noite, enquanto ajudava a limpar a igreja depois de um culto, Ana parou por um instante e olhou para o altar. Lembrou-se da primeira vez que havia entrado ali, arrastando os pés com o coração em pedaços. Lembrou-se das noites em que achava que não havia mais saída. E então sorriu, porque agora sabia, Deus não apenas muda as histórias, Ele as reescreve. E na congregação cristã no Brasil, Ele tinha dado a ela não só uma nova vida, mas uma família, um chamado, uma razão para acordar todos os dias e dizer, obrigado, Senhor, hoje eu escolho confiar em Ti novamente. O milagre completo. Naquela mesma noite, enquanto Ana guardava os últimos bancos, uma mulher entrou correndo na igreja, os olhos cheios de lágrimas. Era Laura, uma jovem que anos antes Ana havia tentado ajudar, mas que desaparecera afundada em vícios e desespero. Irmã Ana, me disseram que você estaria aqui. Eu não tenho mais para onde ir, gaguejou, segurrando um bebê nos braços. O coração de Ana acelerou. Não era coincidência, era Deus tecendo mais uma vez sua graça. Sem hesitar, Ana a abraçou, sentindo no peito a mesma dor que um dia a consumira. Você está em casa, sussurrou.
E assim, entre lágrimas e orações, Laura encontrou ali não apenas abrigo, mas o mesmo milagre que salvara Ana, a certeza de que nenhuma história está perdida para Deus. Ele não apenas cura feridas, ele as transforma em pontes para salvar outros. Reflexão final. A vida de Ana não foi restaurada para que ela simplesmente fosse feliz, mas para que se tornasse um farol. O milagre não estava apenas em seu passado ser apaziguado, mas em seu presente ser útil. Deus não nos tira das tempestades para nos deixar em terra firme e parados, ele nos faz pescadores de almas nas mesmas águas que quase nos afogaram. Lição de vida. O maior milagre não é a cura em si, mas a coragem de estender a mão que um dia pediu ajuda. Quando permitimos que Deus reescreva a nossa história, descobrimos que as cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas mapas para guiar outros de volta ao lar. E assim como Ana aprendemos, a gratidão não é um destino, é uma ponte. E a fé não é a ausência de medos, mas a escolha de confiar, hoje mais uma vez, naquele que faz todas as coisas novas.